Considerando eventuais cenários que ameacem a destruição da SCP, esse arquivo foi preparado com o objetivo de transmitir o máximo de informações possíveis a quaisquer desvontades da organização. Segurar. Conter. Proteger. SCP-004 aporta e as 12 chaves enferrujadas. Classe do objeto: Euclídeo. Descrição: SCP-004 consiste em uma velha porta de celeiro de madeira SCP-0041 e um conjunto de 12 chaves de aço enferrujadas, SCP-0042 a SCP-00413. A porta em si é uma entrada para uma fábrica abandonada em dados expurgados. Procedimentos especiais de contenção: ao manusear itens SCP-0042 a SCP-00413, o procedimento adequado é vital. Os itens não podem ser movidos para fora do local, a menos que sejam acompanhados por 2 funcionários de segurança de nível 4. Sob nenhuma circunstância qualquer outro componente de SCP-004 deve ser levado através de SCP-0041. Os efeitos de fazê-lo ainda são desconhecidos e o custo atual da experiência torna pesquisas futuras impraticáveis. Caso algum dos objetos rompa a contenção, ou a instalação seja violada, as chaves devem ser trazidas para dentro do sítio 62 e a porta fechada antes da ativação da ogiva nuclear no local base do sítio 62. A remoção não autorizada de chaves da área de teste é motivo para terminação imediata. A autorização de nível 1 é necessária para acesso básico a SCP-0041. É necessária a autorização de nível 4 para uso de SCP-0042-13. História cronológica. 2 de julho de 1949, um grupo de 3 jovens invadindo uma propriedade federal perto de dados expurgados encontram a porta. De acordo com o depoimento, eles encontraram um conjunto de chaves enferrujadas em um cofre de ferro e tentaram determinar quais portas-chaves destrancavam. Os jovens foram levados sob custódia após contatarem o xerife. Redigido. Quando um de seus amigos, denominado como SCP-004 Caso 1, desapareceu. 3 de julho de 1949, autoridades locais encontram a mão direita decepada de SCP-004 Caso 1 a 8 km de SCP-0041. Outras partes do corpo de SCP-004 Caso 1 são encontradas espalhadas a até 32 km da fábrica. Sob interrogatório, os jovens detidos contam às autoridades que ao abrir a porta com uma das chaves, SCP-004 Caso 1 foi rasgado em vários pedaços, cada um dos quais desapareceu. Neste ponto, a Fundação SCP assume a investigação. 4 de julho de 1949, agente SCP. Redigido. Obtém as chaves das autoridades locais para iniciar os testes. Esses mostram que SCP-0042-13 cabem todos em uma única fechadura na grande porta. 12 agentes da classe D são designados para testar os efeitos da porta. Das 12 cobaias, cada uma tentando uma chave diferente para entrar na sala, apenas 2 sobreviveram. Abrir a porta com qualquer chave, exceto SCP-004-7 ou SCP-004-12, fez com que as cobaias fossem dilaceradas em múltiplas direções. No entanto, nenhuma parte desmembrada foi encontrada de imediato. No momento em que este artigo foi escrito, apenas 2 partes de cada agente foram recuperadas, com exceção do agente usando SCP-004 dados expurgados, cujas partes foram espalhadas nas proximidades. Os outros, para todos os efeitos práticos, são considerados como desaparecidos da existência. Dos 2 sobreviventes, apenas um, aquele que usa o 004-7, retornou ileso. O outro voltou em um estado quase catatônico, capaz apenas de sair da sala e depois desabar no chão, tendo que ser contido para evitar que arrancasse os próprios olhos. Ver apêndice A, efeitos de SCP-004 na saúde mental. O sujeito usando SCP-004-7 disse que havia entrado em uma sala grande, impossivelmente grande para o tamanho do prédio. Após sua saída, SCP-004-1 foi aberto e um esquadrão armado de pessoal de nível 3 entrou. O tamanho da sala é impossível de se medir e a moldura da porta e os indivíduos na sala são a única parte da sala que pode ser sentida ou iluminada. 2 de agosto de 1949, dados expurgados é declarada publicamente como uma área perigosa devido à munição não detonada e cercas são erguidas para evitar a entrada de civis. Testes para determinar o quão seguro é se expor ao ambiente por trás de SCP-004-1 são iniciados. 1º de dezembro de 1950, anomalias espaço-temporais resultantes da exposição a SCP-004 são confirmadas.
Os testes estão suspensos até nova ordem. 2 de julho de. Redigido. Os restos desaparecidos de SCP-004 caso 1 aparecem inesperadamente fora de SCP-0041. Apesar de ter sido morto décadas antes, os restos mortais não estão decompostos de forma alguma e ainda estão quentes ao toque. O sangue permanece não coagulado. Os restos mortais são adquiridos para testes. 4 de julho de. Redigido. Os restos mortais desaparecidos de uma das 12 cobaias originais aparecem de maneira semelhante aos de SCP-004 caso 1. Os restos mortais foram designados como SCP-004 caso 2. Registros sugerem que tanto o caso 1 quanto o caso 2 usaram SCP-004 dados expurgados. 21 de março de 1999, com a proliferação massiva de armas nucleares e a Terceira Guerra Mundial em poucos anos, a construção de um local dentro de SCP-0041 começou. O local deve estocar suprimentos para. Redigido. Pessoas por. Redigido. Dias. 21 de abril de 1999. Dados expurgados ordenou que o local dentro de SCP-0041 fosse expandido para incluir armazenamento de emergência para todos os espécimes móveis de SCP redigido e um banco de dados de redigido. Petabits para o armazenamento de todos os dados SCP. A instalação agora é conhecida como Sítio 62. 25 de setembro de 2000, Sítio 62 está operacional. Os laboratórios e unidades de contenção estão completos e podem conter uma grande diversidade de SCP perigosos. O backup do banco de dados SCP foi iniciado. 25 de janeiro de 2001. Devido a anomalias temporais, veja anomalias espaço-tempo abaixo, todos os funcionários que trabalham no Sítio 62 agora são obrigados a residir no local permanentemente. As famílias dos funcionários devem ser informadas que entes queridos morreram em um acidente industrial. Corpos clonados foram preparados para os ritos funerários. 14 de agosto de 2003, devido a uma grande queda de energia no nordeste dos Estados Unidos e no Canadá e a falha inicial de múltiplos geradores SCP, o Sítio 62 ficou sem energia por 53 minutos. Durante esses 53 minutos, os presentes no local ficaram completamente sem qualquer fonte de luz. Eles relataram sentir criaturas e pessoas, embora nenhuma entidade anormal pudesse ser notada. A equipe da instalação foi autorizada a ler SCP-004 Apêndice A, e disseram que as criaturas sentidas eram de tamanho humanoide, mas semelhantes à enorme criatura verde descrita no mesmo. Anomalias do espaço-tempo. SCP-004 parece propagar anomalias espaço-temporais. Os funcionários que saem da instalação relatam inconsistências temporais. Aqueles que estão no local há semanas insistem que só estiveram nas instalações dias, e os registros do trabalho concluído e dos fornecimentos consumidos apoiam as suas afirmações. Outras anomalias temporais envolvem SCP-004-2-13, especialmente o reaparecimento de SCP-004 caso 1 e SCP-004 caso 2 após usarem SCP-004 redigido. Um agente foi designado para investigar todos os aspectos dessas anomalias temporais. Anomalias espaciais incluem as dimensões impossivelmente grandes da área aberta por SCP-004-7. Da mesma forma, o incidente do apagão de 2003 sugere que existe um plano alternativo de existência dentro do mesmo espaço que o Sítio 62 ocupa. Notas adicionais. Testes em SCP-004 revelam que 10 das chaves abrem SCP-004-1 em uma dimensão onde as leis da física e da topologia são significativamente diferentes daquelas da nossa dimensão natal. As cobaias sujeitas a essas condições hostis são dilaceradas e partes de seus corpos são depositadas em vários locais, dos quais apenas 3 foram verificados como estando na Terra. As partes aparecem imediatamente em 2 pontos, as partes no terceiro ponto aparecem exatamente redigido e anos no futuro. Os outros 7 locais são atualmente desconhecidos. Os testes atuais concentram-se em 2 vias de pesquisa. A primeira é encontrar maneiras de sobreviver às topologias hostis de SCP-004. O segundo, dados expurgados, sugere que SCP-004-2-13 podem abrir outras portas além de SCP-004-1. Apêndice A. Efeitos de SCP-004-12 na saúde mental. Todos os funcionários classe D usando SCP-004-12 retornam em estado catatônico, incapazes de falar. Alguns podem ter energia suficiente para tentar arrancar os olhos. Dos 16 indivíduos, apenas 4 sobreviveram.
Apenas um recuperou a fala, após psicoterapia de longo prazo. Ele foi capaz de contar ao psiquiatra que viu uma enorme criatura verde, tão grande que grande parte de seu corpo se estendia além de seu campo de visão. Ele relatou medo inato e reconhecimento repentino, como se fosse algo enterrado profundamente em seus medos primordiais, implantação forçada de memórias incompreensíveis. O sujeito apresenta amnésia anterógrada e retrógrada aguda. Apêndice B. Informações adicionais. Item número SCP-00414. Data da descoberta: 2 de setembro de 1950. Origem do objeto: o objeto foi descoberto em outro lugar na área da fábrica, no escritório do gerente até então desconhecido. Descrição: o objeto parece com uma grande caixa de madeira sem verniz. A caixa pode ser destrancada pela chave segura, 0047, bem como por 5 das chaves inseguras, ver documento SCP-0041. Ao desbloquear 00414 com 0047, a caixa abre nas dobradiças. O volume do espaço interno é precisamente 5 vezes maior do que as dimensões externas sugerem. Os itens colocados dentro enquanto a tampa permanece aberta não afetam o peso ou quaisquer outras propriedades da caixa. Quando a tampa é fechada e trancada, todos os itens dentro dela desaparecem. Humanos trancados dentro da caixa também desaparecem, embora a perda de pessoal desta forma pareça afetar significativamente os sonhos vividos por dados expurgados. Fim do arquivo.